Prazeres legítimos produzem sempre alegria, mas a alegria deve ser sempre maior que o prazer, pois o prazer, como já disse, no sentido sensorial, os animais também o possuem, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós não podemos ficar restritos apenas aos nossos prazeres sensoriais. Sabe por que a alegria não pode ser limitada ao prazer? Porque de prazer nós nos fartamos. Um dos clássicos da Escritura é o livro do Eclesiastes, livro no qual Salomão narra o seu mergulho no prazer. E ele diz que não se privou de nenhum tipo de prazer, mas se lançou a todo tipo de prazer. E o resultado final que ele anuncia neste livro é que a sua vida foi tomada pelo tédio. Ele fartou-se de prazer e no final ele afirma que tudo era vaidade e correr atrás do vento e que nenhum proveito havia debaixo do sol. De prazer nós nos fartamos. A alegria nunca será completa se ela for reduzida aos objetos e sensações que nos dão prazer. Será sempre uma alegria incompleta. Será sempre uma alegria que quer algo mais. Será sempre uma alegria deficiente. Em segundo lugar, uma alegria completa, uma alegria que ninguém pode tirar de você, é uma alegria que não nega a tristeza. Jesus, no texto que nós lemos, ele diz que os discípulos ficariam tristes, que o mundo se alegraria, mas que depois a tristeza dos discípulos se converteria em alegria. E isso aconteceria quando eles o vissem após a sua ressurreição. Jesus não negou a tristeza. Jesus não negou a tristeza em sua vida, ao contrário, ele a experimentou em diferentes momentos da sua vida. Ele não negou a tristeza nos seus ensinos, ele a afirmou como tendo um lugar na vida daqueles que creriam nele. A verdade é que na vida há tristezas, mas a tristeza não é um estado final na vida do cristão. Nós passamos por tristezas, as tristezas nos visitam, mas elas não são um estado final na vida do cristão. A tristeza é sempre um hóspede, nunca um morador na vida do cristão. Chega, permanece, mas deve ir embora. A tristeza não tem morada no coração daquele que confia em Jesus Cristo. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não nos prometeu uma vida sem choro, sem lágrimas, sem tristezas, mas ele nos prometeu consolação. Ele nos prometeu conforto na tristeza. Ele nos prometeu a sua companhia nos momentos de tristeza. Isto significa que aceitar o fim da dor, do choro, significa aceitar a consolação. E há uma grande diferença entre consolação e conformação. A diferença entre ser consolado de uma dor e estar conformado com uma dor. Qual é a diferença? Muitos nos nossos dias aprenderam a conformar-se com uma dor, mas não experimentaram a consolação que vem de Deus. Conformar-se com uma dor é deixar que ela molde a forma da sua vida. É deixar que ela marque a sua vida de tal forma que você estacionará na sua vida, que você parará a sua vida em função daquela dor. Mas nós somos convidados pelo Evangelho a sermos consolados em nossa dor. Isso significa que nós podemos transcender a nossa dor. Nós passamos pela dor, mas nós vamos além da dor. Como isso é possível? O Evangelho nunca é uma mensagem de conformação com a dor. O Evangelho nunca é uma mensagem do tipo, a vida é assim mesmo. Não. O Evangelho é sempre uma mensagem de transcendência em relação à dor. Com Deus é possível ir além da dor, ir além do choro. É como se Deus nos tomasse pela mão e nos dissesse: venha e veja. Venha e veja o que eu tenho preparado para você. Venha e veja que há algo mais na vida para você. A vida não terminou. Esta dor foi um capítulo da sua vida, mas não é a história toda. Há mais na sua vida do que esta dor.
e você poderá conhecer isso ao meu lado. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem de Jesus. A dor, a tristeza, há sofrimento, sim, mas há consolação que vem de Deus. Em alguns momentos, a dor é até mesmo um hóspede necessário. A tristeza é um hóspede necessário. Há duas ocasiões que ficam muito claras no Evangelho e na palavra de Deus. Uma delas é quando Tiago, por exemplo, diz: afligi-vos e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Há momentos na nossa vida que nós precisamos nos entristecer. Por exemplo, quando nós pecamos e precisamos de arrependimento. Aí a dor é um hóspede, a tristeza é um hóspede bem-vindo, que nos tomará pela mão, nos conduzirá ao arrependimento e a comunhão com Deus, e a alegria será restaurada. Há um segundo momento de tristeza mencionado pelo apóstolo Paulo, quando ele dizia que carregava grande tristeza e incessante dor no coração por causa dos israelitas que não aceitavam o Evangelho. Este tipo de tristeza é a tristeza pela empatia. Quando nós percebemos o sofrimento dos outros, quando nós percebemos algum tipo de privação na vida dos outros, nos identificamos com essa pessoa e nos entristecemos pelo seu estado. Esse tipo de tristeza também é salutar na nossa vida e tem um papel na pedagogia divina para que conheçamos a vontade de Deus. Apresentei a vocês duas negações. Primeiro, a alegria completa é aquela que não se deixa escravizar pelo prazer. Em segundo lugar, a alegria completa é aquela que não nega a dor, mas reconhece o papel da dor na pedagogia divina, o papel da tristeza na pedagogia divina. Mas positivamente, o que é uma alegria completa? O que é uma alegria que ninguém pode roubar da sua vida, que ninguém pode tirar da sua vida? Em primeiro lugar, uma alegria completa é fruto do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que nos dá alegria. Paulo diz aos Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Este é o fruto do Espírito. Uma alegria completa é o resultado da presença do Espírito Santo na sua vida. Uma alegria completa não pode ser o resultado daquilo que acontece fora de você, mas daquilo que acontece dentro de você e é provocado pela ação, pela presença de Deus na sua vida por meio do seu Espírito. O que faz de alguém uma pessoa alegre não é o ambiente, não são as pessoas, não são as posses, não são os relacionamentos. O que faz de você uma pessoa que vive, que experimenta a alegria, é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. A alegria é um fruto do Espírito que está presente na nossa vida. Em segundo lugar, uma alegria completa é resultado da fé num Deus que é, ao mesmo tempo, soberano e que, ao mesmo tempo, é amoroso em relação aos seus filhos. Uma das coisas mais impressionantes que a Bíblia diz a respeito de alegria é aquilo que foi escrito por Tiago na sua epístola. Logo na abertura da sua epístola, Tiago assim nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se ele tivesse dito passar por uma provação, duas, não é? Mas ele diz o passardes por várias provações. E ele diz mais: tende por motivo de toda alegria. Como isso é possível? Alegrar-se porque estamos passando por provações. Como é possível cultivar esse tipo de alegria mesmo na aflição? Isto só é possível por meio da fé. Somente a fé, enquanto confiança num Deus que é soberano, num Deus que é amoroso, torna possível experimentar a alegria, mesmo nos momentos de aflições. É possível porque confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas preste atenção nisso. Todas as coisas, não apenas as coisas boas. A nossa tendência é considerarmos que as coisas boas cooperam para o nosso bem. Mas Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Uma alegria completa, ela é possível somente por meio da fé num Deus de amor.